Fala galera do canal Engenharia Total, estamos aqui mais uma vez, hoje trazendo um conteúdo aí da matéria Instrumentação e Controle de Processos. Esse aqui é um exercício de uma lista, né, que a gente encontrou, que fala assim: para os diagramas abaixo, encontrar a equação de movimento na forma matricial. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai dividir esse vídeo em dois, onde nessa primeira parte a gente vai ensinar a gerar as equações de movimento e no segundo vídeo a gente já passa ela em forma matricial, beleza? Bora lá então. A gente tem aqui o diagrama, né? Massa-mola, onde a gente tem aqui três massas, M1, M2, M3, onde K referente à mola e C referente ao amortecedor, né? F é a força externa, F1, F2, F3 e Y é o deslocamento aí. O primeiro passo para a gente gerar a equação do movimento é fazer o DCL de cada massa. Primeiro vou fazer o DCL para a massa 1. Então tá aqui. DCL para M1. Certo? Vamos, diagrama do corpo livre. Vamos tirar essa massa, passar ela para cá e fazer a análise. A gente sabe que tem uma força externa para cima, né? F1. E a gente sabe que o deslocamento está para baixo dessa massa, Y1. O que a gente precisa agora? O que a gente tem ligado aqui a ela? Um amortecedor e uma mola. Então, primeira dica aí, vocês fazem uma linha. Você não sabe para onde está apontando, mas você já sabe que tem duas coisas ligadas a ela, uma mola e um amortecedor. Agora faz a análise da massa 1. Quando essa massa se desloca para baixo, né, a gente está comprimindo essa mola. Quando a gente comprime essa mola, ela tende para cima, né, para voltar ao seu estado de equilíbrio de novo. Você comprimiu a mola, ela tende a voltar, então ela tem uma força para cima. Então tá aqui, ó, para K1, ela tá fazendo para cima. O mesmo para o amortecedor C1. Quando eu desloco essa massa para baixo, eu estou comprimindo. Então ele tende a subir. Então tá aqui, C1. Agora a gente faz a análise do deslocamento, né? Porque essa massa aqui, M1, ela tá ligada com a mola 1 direto na massa 2. Então a gente faz essa análise de deslocamento. Então a gente abre um parêntese para ver o que está acontecendo. Uma dica: primeiro o deslocamento que você está avaliando é da massa 1. Então a Y1, você sempre joga ele aqui dentro, que ele está envolvido no deslocamento. Aí para você saber o sinal, porque aqui dentro é o Y1 mais ou menos o Y2, né? Porque como já falei, a massa 1 está ligada à massa 2 e também à massa 3. Eu esqueci de falar, está ligada à massa 3. Então tem que fazer essa análise aí. Um macetezinho que eu aprendi, né, que é uma forma mais fácil que eu penso, é o seguinte: no deslocamento, se tiver em sentido oposto, por exemplo, como é o caso do Y1 e Y3, um está para baixo, outro para cima, sempre vai ser positivo aqui dentro desse parêntese. E quando for sentido, mesmo sentido, vai ser negativo, como no caso aqui do Y1 e Y2, ó. Ambos estão para baixo. Então bora lá, vamos fazer essa análise aqui primeiro, da mola. Quando eu desloco a massa Y1 para baixo, quando eu tenho deslocamento Y2, ela também está para baixo. Então vai no macetezinho. Os dois no mesmo sentido, né? Para cima, ou então para baixo negativo. Então a gente tem Y1 menos Y2. Para C1 eu tenho o deslocamento Y1 envolvido Y3. Como eu já falei, a gente está analisando a massa 1, então sempre coloco aqui Y1 primeiro. Agora vamos analisar o sinal. Y3 está sentido oposto, né? Uma para baixo, outra para cima. Então o sinal é positivo. Então fica mais Y3. Agora a gente vai fazer a equação do movimento. Vamos gerar a equação aí de movimento aí. Vamos fazer o somatório de força. Somatório de força. Para baixo ou para cima positivo? Você que adota. Eu vou adotar para cima positivo por questão de simplicidade. Então para cima positivo. Então somatório de forças. A gente tem para cima, né? O que está para cima? A gente tem K1 para cima, então é positivo. K1 que multiplica Y1 menos Y2. C1 também está para cima, então positivo, mais C1
que multiplica y1 mais y3. E a gente tem a força externa também para cima, mais F1. Então, a gente sabe no DCL, né, lá na física, que isso aqui tem que ser igual a massa vezes aceleração. Né? Então, a massa vezes aceleração. A aceleração pode ser representada com 2 pontos em cima aí da letra, né? No caso, a nossa está trabalhando aqui é o y, poderia ser o x e vice-versa. Então, ó, só para lembrar aqui, y ponto aceleração, y ponto velocidade e y sem ponto é deslocamento, posição. Então, só voltando aqui no somatório de forças, a massa 1, né, vezes a aceleração. Qual a aceleração? 1. Bom, a gente vai fazer a distributiva aqui, né, matemática básica, só para ajeitar mesmo e deixar aí a equação do movimento aí mais arrumada. E a gente vai passar a força para cá, tá? E vamos trazer a massa vezes a aceleração para o lado de lá. Então aqui eu fiz a distributiva, né? Essa distributiva aqui, só para organizar. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente vai isolar a força externa. Então eu vou passar todos esses termos aqui, ó. Todos esses termos aqui pro lado de lá, trocando sinal de todos, tá? Pra juntar com esse cara aqui, ó. Então bora lá. A gente tem K1 menos K1, né? Tava positivo, então fica menos K1 Y1 mais K1 Y2 menos C1 Y.1 menos C1 Y.3 mais M1 Y.1 é igual a força externa 1. Então essa é a primeira equação do movimento aí gerada através da massa 1. Então agora bora gerar a segunda equação de movimento, né? Então a gente tem que fazer o DCL para a massa 2. Bora fazer o DCL para a massa 2. Tá aqui. M2. Vamos lá, aquela dica que eu dei. Faz tudo que você está ligado a ela. A gente tem um amortecedor aqui. Não sei se é para cima ou para baixo, mas sei que tem. A força externa a gente já sabe que está para baixo, F2. A gente tem o deslocamento dela, Y2 para baixo. E a gente tem aqui mais uma mola, tá aqui. E um amortecedor, C2. Então aqui está C2 e aqui K2 e aqui K1. Vamos fazer a análise. Quando a massa 2 está se deslocando para baixo, quando eu movimento ela para baixo, me desloco para baixo, esse amortecedor tende a comprimir. Então ele tende a voltar para cima do seu estado inicial. Mesma coisa com a mola. Quando eu comprimo uma mola, ela tende a voltar. Então C2 e K2 para cima. E K1. Quando eu estou deslocando esse bloco para baixo, vocês concordam que a mola aqui está esticando. Quando você estica uma mola, mesma coisa. Estou esticando aqui essa mola aqui, que aqui está fixo, que eu estou analisando aqui. Ela tende a voltar para cima também. Então tá aqui. Agora a gente vai analisar o deslocamento. Lembra que o deslocamento que a gente está trabalhando é o Y2, então a análise do sinal é com relação ao outro deslocamento. Vamos ver o C2. O C2 ele só está ligado à massa 2 e à superfície. Então só tem um deslocamento envolvido nele, que é o Y2, né? Ponto, que é amortecedor, multiplica velocidade. Bora ver K2. K2 está ligado à massa 2 e à massa 3. Então tem dois deslocamentos envolvidos, que é o Y2 e Y3. Como eu falei, a gente está trabalhando com o Y2, então a gente já sabe que ele está aqui. Agora vamos analisar o sinal. Bora analisar o sinal de acordo com o macete aqui, ó. Sentidos opostos positivos, mesmo sentido negativo. Y2 está para baixo, Y3 para cima, sentido oposto. Então é positivo, mais Y3. K1. K1 a gente tem, né, a massa 1, que é o deslocamento 1 com o deslocamento 2. Então, primeiro é o deslocamento que a gente está trabalhando, que é o Y2. Y1 e Y2 estão no mesmo sentido. Então é negativo, então é menos Y1.
Bom, agora a gente tem que fazer um somatório de forças, né? Para a gente então gerar a equação de movimento. Então, somatório de força. Eu estou adotando sempre, analisando pela força. Se a força está para baixo, eu vou adotar para baixo positivo. Tá? No outro, eu adotei para cima positivo, porque a força F1 estava para cima. Então, somatório de forças para baixo positivo, a gente tem C2Y.2 para cima, então negativo, entra na equação negativa, menos C2Y.2. K2Y2 está para cima, então é menos K2, que multiplica Y2 mais Y3. Esse também está para cima, K1, então é menos K1, que multiplica Y2 menos Y1. Beleza? E para baixo a gente tem a força externa, mais F2. Isso aqui tem que ser igual a quê? Lá no DCL a gente sabe que tem que ser igual a massa, no caso a massa 2 vezes a aceleração. No caso, aceleração 2. Então isso aqui tem que ser igual a massa vezes, que é a massa 2, vezes a aceleração 2. Por que eu sempre adoto o sentido da força para eu escolher o sentido positivo e negativo? Para facilitar aqui mesmo, ó, porque eu vou deixar ela do lado de cá e vou passar todo esse termo aqui pro lado de lá trocando sinal, para juntar com a massa vezes a aceleração. Então bora fazer isso. Então aqui é para passar tudo pro lado de lá. Eu já fiz aqui, cortei para a gente ganhar tempo no vídeo, né? Aqui eu fiz a distributiva, então tá aqui a distributiva feita. Então a ideia era passar tudo lá de lá e isolar F2. Então passei tudo pro lado de lá, trocando sinal, né? Juntando com esse termo aqui e isolei F2, né? Aqui tava positivo, negativo, ficou positivo, negativo, positivo, enfim. Então essa é a segunda equação de movimento para a massa 2. Agora bora fazer o DCL para a massa 3 e também gerar a equação de movimento. Massa 3, né? Tá aqui, massa 3. Já deixei desenhado, né? Já coloquei tudo que está ligado. Aqui tem a força externa 3, uma mola e um amortecedor. E aqui em cima a gente tem o C1 e K2. Então vou botar aqui K2, C1, esse aqui é C3 e K3. Beleza? Agora a gente tem que fazer a análise do deslocamento. Bora lá. Vamos fazer primeiro para K2. Quando eu desloco essa massa para cima, K2 está comprimindo. Essa mola aqui está comprimindo. Então ela tende a voltar, tem uma força para baixo. Então tá aqui para baixo. C1, mesma coisa. Eu tô comprimindo esse amortecedor. Então ele tende a ter uma força para baixo também. Beleza? C3. Quando eu desloco essa massa para cima, né, que o deslocamento está para cima, esse amortecedor vai esticar. E ele está fixo aqui, tanto C3 como K3. Então os dois tendem a ir para baixo. Tem uma força para baixo, aplicada para baixo. Agora a gente faz a análise de deslocamento, então. C3 só tem o Y3 envolvido, porque ela está ligada na superfície. Então, nem precisa do parêntese. Direto aqui, ó. Y3. K3 é a mesma coisa. 3. Não podemos esquecer do ponto. Amortecedor multiplica a velocidade. Bora ver C1. C1 a gente tem dois deslocamentos envolvidos, né? Porque está ligado à massa 3 e à massa 1. Então é Y1 e Y3. Ambos sentidos opostos. Um para baixo, outro para cima. Para baixo, para cima, positivo. Então a gente tem o Y3 aqui envolvido, né? Que está trabalhando mais ou menos. Mais, que a gente já viu que está no sentido oposto. Y1. Para K2, a gente tem a massa 3 com a massa 2. Então a gente tem deslocamento 2 e deslocamento 3. Um para baixo, outro para cima. Ambos em sentido opostos. Então a mesma coisa. Y3 está aqui, mais Y2. Feito isso, a gente vai gerar a equação de movimento, fazendo somatório de força. Somatório de força. A F3 está para baixo, então vou adotar para baixo positivo. Então bora lá. Para baixo positivo, então C3, Y.3 entra positivo. Mais
K3, Y3 positivo. Para baixo positivo mais K2 que multiplica Y3 mais Y2 mais C1 que multiplica Y3 mais Y1. Para baixo positivo mais força externa, F3. Isso aí tem que ser igual a massa, M3, vezes aceleração 3. Tá aqui. Então aqui eu já escrevi já. Basicamente eu fiz já a distributiva. Fazendo a distributiva a gente chega nisso daqui, ó. Nesse termo todo aqui. Beleza? Não podemos esquecer, galera. Quando for amortecedor, sempre vai ser com ponto, viu? Então, fiz essa distributiva. E agora eu preciso isolar a força externa, F3. Então, passei todo esse termo aqui para o lado de lá. Então, trocando o sinal de todos. Então, a gente tem aqui a terceira equação do movimento gerado. Então, é isso, galera. Nessa primeira parte do vídeo, como havia falado, a gente dividiu, né? No próximo vídeo, a gente vai já colocar aqui as 3 equações de movimento que a gente gerou nesse vídeo. Irei colocá-las aqui no início do próximo vídeo. E, consequentemente, a gente gera na forma matricial. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever para dar uma força no canal. E a gente está aberto às dúvidas, sugestões, só comentar aí, deixar aí nos comentários que a gente está aqui disposto a ajudar vocês. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.